Que bom que os bons ventos os trouxeram novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? Duzentésima, 74ª noite. Retomando a história da noite anterior, Sherazade prosseguiu assim. As senhoras, principalmente, olhando-as como inocentes pelas grades das janelas e sensíveis, sobretudo, à mocidade e beleza de força dos corações, faziam ouvir seus gritos lamentosos, à proporção que passavam debaixo de suas janelas. Os meninos, assustados também com esses gritos e com o espetáculo que os causava, misturavam seus choros a este luto geral e acrescentavam um novo horror. Finalmente, ainda que os inimigos do Estado estivessem na cidade de Damasco e pusessem tudo a fogo e a sangue, não seria maior a consternação. Era quase noite quando acabou esta horrenda cena. Levaram a mãe e a filha ao palácio do rei Mohammed. Como não estivessem habituadas a andar descalças, acharam-se tão cansadas, chegando que ficaram largo tempo desmaiadas. A rainha de Damasco, muito sensível à sua desgraça, apesar da proibição que o califa fizera de socorrê-las, mandou-lhes algumas de suas mulheres com toda a espécie de refrescos e vinho para recobrarem forças. As mulheres da rainha encontraram-nas ainda desmaiadas e quase impossibilitadas de aproveitar-se do socorro que lhes faziam. Todavia, à força de cuidados, tornaram a si. A mãe de Ghanem agradeceu-lhes logo os seus bons serviços. E a boa senhora, disse-lhes uma das mulheres da rainha, sentimos muito vossos trabalhos e a rainha da Síria, nossa ama, nos deu grande gosto quando nos encarregou de socorrer-vos. Podemos assegurar-vos que esta princesa é muito sensível às vossas desgraças, como sabem o rei seu esposo. A mãe de Ghanem rogou às mulheres que dessem à princesa 1000 agradecimentos de sua parte e dá-de força de corações. E dirigindo-se depois a que falara, Senhora, disse-lhes, o rei não nos disse por que o comendador dos crentes nos faz padecer tantas afrontas. Informai-nos, pelo amor de Deus, dos crimes que cometemos. E a boa senhora, respondeu a mulher da rainha, a origem da vossa desgraça procede de vosso filho Ghanem. Não morreu. Acusam-no de ter roubado a bela Tormenta, a mais querida das validas do califa. E como escapou com pronta fuga a cólera deste príncipe, caiu o castigo sobre vós. Todo mundo desaprova o ressentimento do califa, mas todo o mundo o teme. E estáis vendo que o rei Zineb não ousou contrariar as suas ordens, receando desagradar-lhe. Assim, tudo o que podemos fazer é compadecermos de vós e exortar-vos a ter paciência. Conheço meu filho, replicou a mãe de Ghanem. Criei-o com grande desvelo e no respeito devido ao comendador dos crentes. Não cometeu o crime que lhes imputam e fico pela sua inocência. Cesso, pois, de murmurar e de queixar-me, visto que por causa dele padeço. E será que não morreu? Ah, Ghanem, acrescentou ela, arrebatada do movimento misturado de ternura e de alegria. Ghanem, meu rico filho, é possível que vivas ainda? Não choro já os meus cabedais, e a qualquer excesso que possam chegar às ordens do califa, perdoo-lhe todo o rigor, contanto que o céu conservasse meu filho. Só minha filha me aflige. Só seus males causam toda a minha pena. Parece-me, todavia, que é muito boa irmã para seguir o meu exemplo. Proferida essas palavras, força dos corações, que parecer insensível até agora, voltou-se para sua mãe e, lançando-se nos seus braços, sim, minha rica mãe, disse-lhe, seguirei sempre o vosso exemplo, por maior que seja o extremo a que possa levar-vos o vosso amor para com meu irmão. A mãe e a filha, confundindo assim os seus suspiros e as suas lágrimas, ficaram bastante tempo abraçados com muita ternura. Todavia, as mulheres da rainha, a quem esse espetáculo enternecia muito,
nada esqueceram para induzir a mãe de Ghanem a tomar algum alimento. Comeu um bocado para satisfazê-las, e força dos corações fez outro tanto. Como a ordem do califa prescrevia que os parentes de Ghanem apareceriam 3 dias a fio à vista do público no estado em que se disse, força dos corações e sua mãe serviram de espetáculo no dia seguinte, pela segunda vez, desde manhã até a tarde, mas nesse dia e no seguinte as coisas não se passaram do mesmo modo. As ruas que no primeiro dia estavam juncadas de gente ficaram desertas. Todos os mercadores, indignados do tratamento que se fazia a viúva e a filha de Abu Aibu, fecharam as lojas e se encerraram nas suas casas. As senhoras, em vez de olhar pelas grades das janelas, retiraram-se para o interior dos prédios. Não se achou alma viva nas praças públicas por onde fizeram passar estas duas desgraçadas. Parecia que todos os habitantes de Damasco tinham abandonado a cidade. O 4º dia, o rei Mohammed Zineb, que queria executar fielmente as ordens do califa, ainda que não as aprovasse, mandou pregoeiros por todos os bairros da cidade publicar uma proibição rigorosa a todo cidadão de Damasco ou estrangeiro de qualquer condição que fosse, sob pena de vida e de ser exposto aos cães para lhe servir de pasto depois da sua morte, de dar asilo à mãe e à irmã de Ghanem. Nem um bocado de pão, nem uma gota d'água, numa palavra, de prestar-lhes a menor assistência e de ter comunicação alguma com elas. Tendo os pregoeiros executado o que lhes for ordenado pelo rei, mandou este príncipe que pusessem fora do palácio a mãe e a filha, e que lhes deixassem liberdade de ir para onde quisessem. Apenas as viram aparecer, logo todos afastaram-se delas. Tanta impressão fizeram nos espíritos a proibição que acabava de publicar-se. Elas bem perceberam que fugiam delas, mas como ignorassem a causa, ficaram muito pasmadas. E cresceu ainda mais o seu pasmo quando, entrando numa rua onde, por entre muitas pessoas, reconheceram alguns dos seus melhores amigos, viram-nos desaparecer com tanta precipitação como os outros. O que? Disse então a mãe de Ghanem. Estamos empestadas? O tratamento injusto e bárbaro que nos dão deve tornar-nos odiosas aos nossos concidadãos? Vamos, filha, prosseguiu ela. Partamos de Damasco com a maior brevidade. Não nos demoremos mais numa cidade onde causamos horror aos nossos próprios amigos. Falando assim, correram a uma das extremidades da cidade e recolheram-se numa casinhola para nela pernoitar. Ali alguns muçulmanos, levados do espírito de caridade e compaixão, vieram ter com ela a noitinha. Trouxeram-lhe provisões, mas não ousaram demorar-se para consolá-las, receando serem descobertos e castigados como desobedientes às ordens do califa. Tinha, todavia, o rei Zineb largado o pombo para informar Harun al-Rashid da sua exatidão. Relatava-lhe tudo o que se passara e pedia-lhe para lhes mandar dizer o que resolvia respectivamente a mãe e irmã de Ghanem. Recebeu logo pela mesma via a resposta do califa, que lhe disse que as desterrasse para sempre de Damasco. Mandou logo o rei da Síria oficiais de justiça à casinhola, com ordem de pegar na mãe e na filha, levá-las à distância de 3 dias de jornada de Damasco e de as deixar ali, proibindo-lhes de voltar à cidade. Os oficiais de Zineb desempenharam a sua comissão. Todavia, menos exatos que seu amo em executar pontualmente as ordens de Harun al-Rashid, deram por compaixão à força dos corações e a sua mãe algumas moedas miúdas para comprarem com que viver, e a cada uma um saco, que lhes puseram ao pescoço para guardarem as suas provisões. Nesta deplorável situação chegaram à primeira aldeia. Juntaram-se as camponesas à roda dela, e como à vista de seu disfarce não deixavam de observar que eram pessoas de alguma consideração, perguntaram-lhes o que as obrigava a viajar assim em traje que não parecera ser o seu traje natural. Em vez de responderem à pergunta que lhes faziam, puseram-se a chorar.
o que não só aumentou a curiosidade das camponesas, como lhes inspirou compaixão. A mãe de Ghanem contou-lhes o que ela e sua filha padeceram. Enterneceram-se as camponesas e cuidaram em consolá-las. Favoreceram-nas quando lhes permitiu a sua pobreza. Fizeram-lhes largas as suas camisas de crina de cavalo, que as molestavam muito, para tomarem outras que lhes deram. Desta aldeia, depois de terem agradecido muito a essas camponesas criativas, caritativas, Força dos Corações e sua mãe, caminharam para as portas de Alepo, a pequenas jornadas. Costumavam pernoitar à roda das mesquitas ou nas mesmas mesquitas, onde se deitavam sobre esteiras quando o lajedo estava coberto delas. De outro modo, dormiam sobre o mesmo lajedo. Ou, pelo contrário, iam alojar-se nos lugares públicos destinados a servir de retiro aos viajantes. Quanto à comida, não lhes faltava. Encontravam muitas vezes nesses lugares onde se fazem distribuição de pão e arroz cozido a todos os viajantes que o pedem. Chegaram finalmente a Alepo, mas não quiseram demorar-se, e continuando o seu caminho para o Eufrates, passaram este rio e entraram na Mesopotâmia, que atravessaram até Mossul. Dali, por mais trabalhos que tivessem já padecido, foram ter a Bagdá. Era o lugar onde desejavam ir, na esperança de aí encontrarem Ghanem, ainda que não devessem capacitar-se que estivesse numa cidade onde o califa fazia sua residência. Porém, tinham suas esperanças, porque desejavam que assim sucedesse. A sua ternura para com ele, apesar de todas as desgraças, aumentava em vez de diminuir. Era o assunto ordinário das suas conversações. Perguntavam novas dele a todos os que encontravam. Mas deixemos aqui Força dos Corações e sua mãe e voltemos a falar de Tormenta. Permanecia rigorosamente encarcerada na torre escura desde o dia em que lhe fora tão funesta a ela e a Ghanem. Todavia, por mais desagradável que lhe fosse a prisão, afligia-se muito menos com a sua desgraça do que com a de Ghanem, cuja sorte incerta lhe causava um desassossego mortal. Não se passava um instante que não se compadecesse dele. Uma noite que o califa passava só no recinto do seu palácio, o que fazia de quando em quando, pois era o príncipe mais curioso do mundo, e algumas vezes, nos seus passeios noturnos, sabia coisas que ali se passavam e que de outro modo nunca viriam ao seu conhecimento. Uma noite, pois, passeando, passou perto da torre escura e, como lhe pareceu ouvir falar, parou. Chegou-se à porta para melhor escutar e apanhou distintamente essas palavras que Tormenta, sempre entregue à lembrança de Ghanem, pronunciava em voz alta. Ó Ghanem, desafortunado Ghanem, onde está presentemente? A que lugar levou o deplorável destino? Ai de mim que causei a tua desgraça! Por que não me deixaste perecer miseravelmente em vez de me prestar um socorro tão generoso? Que triste fruto recolheste de teus desvelos e de teus respeitos? Comendador dos crentes, que deveria recompensar-te, persegue-te em prêmio de que me teres sempre respeitado como uma pessoa reservada para ele. Perde todos os teus cabedais e vês-te obrigado a buscar a tua salvação na fuga. Ah, califa, bárbaro califa, que direis em defesa vossa quando apareceres com Ghanem perante o julgamento do juízo supremo e os anjos derem provas da verdade na vossa presença? Todo o poder que hoje tendes e sobre o qual treme toda a terra não vos livrará de ser condenado e castigado da vossa injusta violência. Com essas palavras cessou Tormenta de falar, pois seus suspiros e suas lágrimas lhe impediram de continuar. No entanto, percebendo que era dia, cessou de falar Sherazade nesse instante, preferindo continuar a história na noite seguinte. Puxa vida! Quantas desgraças aconteceram à mãe e à irmã de Ghanem, tudo por uma injustiça cometida pelo califa. E agora o califa, ouvindo essas palavras de Tormenta, será que ele se persuadirá do erro que cometeu e o corrigirá? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês.
alabei.